Alô, muito bom dia, pessoal. Esse é o Buzz On Air número 22. Hoje é 26 de abril de 2017, são 8h03 da manhã. Estamos ao vivo, como todos os dias. E eu já vou pegar o link aqui para mandar lá nos grupos do Slack. E você pode acompanhar ao vivo pela página do Facebook. Ok? Deixa eu ver como está aqui. Hoje eu vou falar sobre isso daqui, ó. E aí, o Scrum Master vai morrer? Deixa eu ver como tá aqui. Ah, o som tá funcionando. Hoje eu vou falar... Boa. Link pegado, jogado lá no Slack, no grupo Buzz On Air. Então, se você está me acompanhando, lá pelo grupo de agilidade você pode fazer perguntas, ou aqui no vídeo também. Eu estarei observando. Ok? Muito obrigado a você que tem assistido, muito obrigado a você que tem me acompanhado, me dado feedbacks, comentado, compartilhado, marcado as pessoas que se interessam por esse conteúdo. Eu estou fazendo ele todos os dias ao vivo para que possamos trocar algumas ideias, né, eventualmente. Mas é uma forma de eu me disciplinar também e não precisar ficar editando vídeos depois. Acho que ao vivo é a melhor forma que tem. Então mesmo que eu erre aqui, eu não vou ficar preocupado em ficar tendo que editar. Certo, pessoal? Então, hoje é o 22, Buzz On Air 22, eu vou falar sobre o Scrum Master e se ele vai morrer ou não, né? A gente tem matado muitos conceitos e muitos papéis hoje em dia, né? Então, alguma coisa vai morrer, o agilismo morreu, o Scrum Master morreu, o tradicional morreu? É uma pergunta interessante também, né? O tradicional, como a gente conhece, como a gente intitulou o tradicional. Né? Porque se não fosse o ágil, a gente não teria o tradicional. Porque o tradicional só é tradicional porque a gente um dia nasceu como agilidade e aí precisava nomear o que era o anterior e a gente batizou isso de tradicional, certo? E a pergunta de hoje é, o Scrum Master vai morrer? Então, a pergunta ela vem muito por causa da providencial postagem do Mike Cohn de ontem, né? Na tradicional newsletter que ele manda eventualmente por e-mail, e ele fala justamente isso. Vou deixar o link também neste momento nos comentários deste vídeo. Né? E ele fala o seguinte: Does the Scrum Master role ever go away? Numa tradução livre, o papel do Scrum Master um dia vai acabar? Um dia vai sumir? Né? Então, eu queria abordar, pela minha opinião, eu acho que o Mike Cohn, o Mike, ele... É o Mike, né? É. Ele deixou de abordar algum ponto que eu acho importante aqui, que são duas perspectivas. Uma perspectiva do Scrum Master dentro da organização e uma perspectiva do Scrum, em geral, no mercado. Certo? Então eu quero abordar essas duas vertentes hoje. Então vamos lá. Para começar, então vamos imaginar aqui que existem duas perspectivas, né? A perspectiva do Scrum Master na organização e do Scrum Master no Scrum no mercado. Ok? O que o Mike Cohn comenta no post dele é basicamente a primeira perspectiva. Certo? É a primeira abordagem aqui, né? A primeira perspectiva se o Scrum Master um dia vai sumir dentro das organizações. E aí ele começa o post dele, ele vai deixar um gancho depois no final para a comunidade responder como o que eles acreditam, né? No que eles acham. E ele vai falar o seguinte, que o Scrum Master, o que é mais comum ele enxergar, ele começa com bastante atividade, né? O time ainda está amadurecendo, ele mesmo está amadurecendo dentro da organização, a organização está amadurecendo na agilidade, então espera-se que o Scrum Master ele tenha muito trabalho para fazer, até justifique que o Scrum Master seja full-time, etc. Né? Só que com o decorrer do tempo, à medida que o time vai consolidando algumas atividades, vai entendendo a filosofia, né? A tendência é que o Scrum Master vá cada vez sendo menos necessário naquele contexto. Certo?
Então, o próprio Mike, ele comenta sobre experiências dele nesse sentido, né? Que ele vê realmente a figura do Scrum Master dentro de um time diminuindo a sua atuação no decorrer do tempo. O que eventualmente pode transformar o Scrum Master num Agile Coach, né? Pegar mais times, e aí depois talvez ele comece a crescer de novo, com mais projetos, com mais produtos, com mais times, e eventualmente ele ganhe outro tipo de necessidade dentro da organização, né? Então você tem aqui um período de Scrum Master, e aqui virando um Agile Coach. Estou usando os termos mais populares que a gente tem usado, tá? Mas não necessariamente precisa ser esse. Você pode olhar pela perspectiva de que existe um Scrum Master sendo menos necessário na medida do tempo no time e mais necessário na organização como um todo, à medida que ele pode pegar mais projetos, que os times vão ficando amadurecidos. Enfim, ele pode pegar mais times para poder conduzir, acompanhar. E o ponto do Mike é que o Scrum Master ele nunca fica desnecessário por completo. Então você nunca vai ver aqui a figura dele sumindo, né? Sempre em algum nível e algum tipo de intervenção, algum tipo de necessidade para tornar o time um pouco melhor, para poder ganhar performance, para poder trazer outros tipos de práticas e técnicas, o Scrum Master seria ainda necessário. Eu coloquei aqui a questão do Agile Coach. Eu acho que, não me lembro do texto direito, não vou ler agora, mas eu não sei se ele usa a terminologia de Agile Coach, né? Muito bem. E aí ele vai explicar aqui por que ele acha que o Scrum Master realmente vai diminuindo a sua atuação no tempo, por que fica mais fácil a sua atuação, e ele fala os motivos do porquê ele acha que nunca vai sumir o Scrum Master, né? Interessante. Então essa aqui é a perspectiva do Scrum Master dentro da organização, dentro de um time, né? E aqui você pode estender essa análise para outras questões, como por exemplo, a gente tende a olhar o Scrum muito pela perspectiva dos times de desenvolvimento de software, né? Mas o Scrum hoje ele é aplicado também em vários segmentos, não só em TI, né? Então você tem sprints de 3 dias. Você pode ter contextos que tenha a necessidade bem pouca de se ter um sprint de 3 semanas. Você tem entregas diárias, enfim. Alguma coisa nesse sentido que auxiliaria a ideia e a análise do porquê o Scrum Master, com o tempo, ele vai sendo menos necessário. Alguns contextos talvez já possam até nascer sem a necessidade do Scrum Master e ainda fazer Scrum. Essa é uma pergunta interessante, hein? Tem essa polêmica também, né? Se eu não uso daily, se eu não tenho a figura do Scrum Master, eu estou fazendo Scrum? É um Scrum but? Né? Esse tipo de discussão vamos deixar para um outro dia. Tem a opinião dos autores também, dos autores do Scrum, o que eles acham a respeito, etc, etc. Que o framework ele foi composto para ser completo, tem que usar todas as práticas, enfim. É uma outra discussão. O que a gente está discutindo aqui é a figura do Scrum Master dentro das organizações, e essa foi a perspectiva que o Mike abordou. Certo? Então, para ele nunca vai sumir a figura do Scrum Master. Agora, existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva do Scrum Master dentro do Scrum no mercado. E aí a pergunta é, o Scrum, ele tende a sumir do mercado? Se o Scrum some também a figura do Scrum Master, certo? É um outro tipo de análise. Sobre esse respeito, eu queria primeiro falar com vocês sobre o tal de Memeplex. Acho que é a primeira vez que eu vi sobre Memeplex, que pode ser traduzido como, sei lá, paradigma, né? Acho que foi do Jürgen Appelo, na gestão 3.0, mas eu não me recordo exatamente. Então, o que é o Memeplex, né? É um conjunto de conceitos que se reforçam.
né? Então você tem, por exemplo, a figura que o próprio Jürgen usa, que é a figura do Natal, né? O Natal é um conjunto... Quando você fala Natal para uma pessoa, a pessoa já pensa um monte de coisa, né? Então tem várias coisas. Tem a árvore de Natal, tem os presentes. Para o cristão tem Cristo, né? Tem a rena, tem o trenó do Papai Noel, tem pisca-pisca, tem comércio, tem um monte de conceitos, né, que se reforçam, e isso tudo consolida-se e reforça o conceito principal do Natal. Quanto mais conceitos adjacentes que apoiem o conceito principal, mais forte é o memeplex. Ok? Estou explicando alguns conceitos antes de entrar na minha análise sobre o Scrum no mercado. Ok? Então isso aqui é um memeplex, vamos chamar aqui. Memeplex, pela ausência de um nome melhor também. Você pode chamar isso aqui de um paradigma, né? Apesar de eu não saber se realmente, conceitualmente, paradigma estaria correto aqui, mas só para critério de ilustração. Ok? Conjunto de conceitos que se reforçam. Um dos conceitos mais fortes que eu acredito que exista hoje em dia é o cristianismo, né? Então você tem... vamos desenhar uma cruzinha aqui. Então você tem vários conceitos, talvez seja o conceito mais rico que exista, sobre um conceito forte, né? Então você tem os apóstolos, né? Você tem todas as histórias da Bíblia, né? E cada história dela reforçando o conceito principal do cristianismo, né? Você tem toda a tradição da igreja, né? Não só o que está na Bíblia, mas toda a tradição contada de geração em geração. Você tem os santos da igreja, você tem um monte de coisa, né? Então, você tem as instituições, você tem depois a reforma, você tem as cruzadas, você vai ter a igreja na história, a igreja construindo o Ocidente, a igreja como poder, a igreja como algo ruim, a igreja como algo bom, os papas, os pastores, enfim. Um monte de coisa que reforça o conceito principal do cristianismo. Então, por isso que esse memeplex é tão forte. Então, é um dos mais fortes e serve como ilustração aqui pra gente. Agora, o que isso tem a ver com o Scrum no mercado, né? Se você olhar pela perspectiva do mercado, você vai querer questionar se o Scrum ele tem vida longa e se dentro do Scrum, o Scrum Master também vai viver por muito tempo. Então, essa aqui é a perspectiva organizacional, aqui é uma perspectiva de mercado. Nessa perspectiva de mercado, a gente tem agilidade entrando contra o tradicional, né? Então você tem aqui o tradicional como o memeplex também, certo? O que temos dentro do tradicional como memeplex? Como um conjunto de conceitos. Nós temos, talvez, tudo que ficou conhecido como tradicional, tá? A gente tem o PMBOK, a gente tem a instituição do PMI, a gente tem cronogramas, enfim, tem várias coisas, né? A gente tem a especialização do trabalho, nós temos a questão do cascata, né? O waterfall, funcionando aqui como o representante maior do que é o seu tradicional. Então a gente tem um conceito aqui, um conjunto de conceitos que reforça a nossa ideia de tradicional, e a gente tem, duelando com isso, os conceitos ágeis que vieram em seguida. Certo? Dentro dos conceitos ágeis, o que a gente tem? Várias coisas, né? Como o Scrum, XP, Planning Poker, estimativas de pontos por função, né? Você tem o RUP,
você tem a iteratividade, os sprints, você tem conceitos que começam a reforçar o conceito principal, como Design Thinking, Business Model Canvas, todos os Canvas da vida. Todos esses pegaram carona na ideia ágil, certo? Pegaram carona na agilidade e acabam reforçando, de certa forma, por não conflitar com o ágil, eles acabam reforçando a ideia do ágil. Então, tudo que nasceu em seguida vem reforçar esse memeplex inicial de agilidade e acaba reforçando, mesmo não sendo originário da mesma fonte, mesmo tendo conceitos paralelos ali e outros tipos de origem, eles acabam reforçando. Então, Lean Startup, todos os canvas que você conhece, a questão do Design Thinking, Visual Thinking, tornar as coisas transparentes, visuais, você vai ter aqui um conjunto de hoje, um monte de coisas que tem reforçado os conceitos ágeis. E hoje, até as coisas que acabam nascendo como novos conceitos, acabam se aproveitando e falando, é Agile-like, então, para pegar carona na moda que o ágil virou. Então, isso tudo são conceitos novos que reforçam o conceito ágil contra o conceito tradicional, e por isso que o ágil vem se tornando tão forte, porque ele é um memeplex forte, criou um monte de conceitos adjacentes que reforçam o conceito principal, e só assim ele conseguiria ganhar espaço dentro de um conceito tradicional tão bem enraizado que existe hoje no mercado. Certo? Só que o tradicional também não morreu. Isso aqui é um fato e é uma questão para nossa análise também, né? A gente poderia se perguntar, nesse mesmo contexto, o gerente de projetos vai morrer? Né? Não morreu até agora. É a mesma pergunta que a gente pode fazer para o Scrum Master. O Scrum Master também não morreu, mas vai morrer? E aí a minha questão é a seguinte. Uma das coisinhas aqui do ágil é o Scrum. Certo? E o Scrum por si só, ele é um memeplex por si só. Certo? Você tem um monte de conceitos dentro do Scrum que ajudam ele a ser o sucesso que ele é. Você tem a questão dele ser um pouco mais didático, né? Então você tem as rotinas, você tem os dailies, você tem o planning, a review, a retrospectiva, tudo isso ajudando as pessoas que querem aplicar ágil a usarem melhor, a facilitarem o uso, né, do Scrum. Você tem a figura do Scrum Master, do Product Owner e tal. Então o Scrum ele acabou facilitando as organizações a entenderem um pouco mais sobre ágil, que é uma coisa mais abstrata, e a tentarem aplicar isso na prática. Por ele ser didático, por ele ser mais prescritivo, ele tem dois pontos a serem considerados, um bom e um ruim, que é, por ele facilitar a implementação, ele ajuda a abstrair, aplicar na prática os conceitos ágeis, certo? Para quem sabe o que está fazendo. Agora, para quem não sabe o que está fazendo, acaba só adotando as práticas e falando que é ágil. Então, eu uso sprints, uso post-it na parede, uso sprints, rebatizei o meu Scrum Master, o meu Product Owner de Scrum Master, desculpa, o meu gerente de projeto de Scrum Master, rebatizei o meu analista de Product Owner, né? E ele só rebatizou todo mundo e está fazendo sprints e está fazendo ali as coisas, mas está fazendo mini waterfalls dentro do seu contexto. Então, por ele ser prescritivo e didático, ele tem essas duas vertentes. As pessoas que usam só para falar que estão fazendo ágil, mas não estão, e ajuda mesmo quem quer fazer ágil a ser um pouco mais didático na hora de introduzir esses conceitos, principalmente para empresas com cultura que apoiem a filosofia ágil, né, de mais colaboração e cultivo. Certo? Então tem essas duas perspectivas e mostra por que o Scrum é tão bem sucedido hoje e por que vem crescendo também. Agora, o que existe duelando com o Scrum? Não existe nada, não existe muita coisa. Certo? Talvez o framework ou a ideia principal que hoje, neste contexto, duelaria com ele seria o Kanban. Só que o Kanban, ele, assim como o Scrum, ele tem duas perspectivas também.
ele tem a perspectiva de que ele é pouco prescritivo, talvez por isso ele seja mais prático para poder se implementar e mais evolucionário. Só que por ele ser menos prescritivo, ele também carece de formar um memeplex forte para duelar com o Scrum. Se é que existe essa intenção, né? Mas só pensando, mesmo que não exista intenção, vamos pensar em termos de mercado, livre escolha e as pessoas escolhendo o que querem fazer, né? É mais difícil das pessoas entenderem o Kanban, por isso que existe também até certo preconceito, por ele ser tão menos prescritivo, né? O Rodrigo Yoshima, inclusive, falou esses dias que o Scrum não tem regras. Um dos conceitos do Kanban é justamente você criar as suas próprias regras a partir da instalação desses princípios de Kanban, do método Kanban no seu contexto. Por ele ser menos prescritivo, ele é mais prático, ele é mais interessante de se colocar na organização, ele conversa melhor com todas as culturas, porém, ele não consegue consolidar, de certa forma, um memeplex tão forte a ponto de criar uma imagem mental nas pessoas e a ponto de elas quererem utilizar esse em detrimento do Scrum. Então é por isso que eu acho que o Scrum ainda tem vida longa no mercado, né? Com ele, o Scrum Master também, junto, porque se a gente olhar pela curva de adoção da agilidade, e quando a gente fala de agilidade é quase que sinônimo de Scrum, porque ele é o carro-chefe hoje, até em cima do XP, que é um dos mais interessantes na minha opinião, mas que não se consolidou tão forte como a Memeplex também, o Scrum ganhou nesse sentido. Mesmo porque o XP também dialoga com o Scrum, né? Então acabou sendo absorvido, muitas coisas do XP acabou entrando dentro do Memeplex do Scrum de certa forma. Então você não tem um framework que duela fortemente com o Scrum. Então a tendência é que, na minha opinião, né, exista o Scrum por muito tempo, até aparecer alguma coisa que faça um Memeplex forte nesse sentido, que traga conceitos mais interessantes, que se consolide e as pessoas entendam que isso aqui é uma alternativa e comecem a utilizar esse ao invés de Scrum. Até lá, a gente vai ver Scrum Master ainda por muito tempo. Talvez dentro das organizações, ele realmente tenha essa cadência aqui de diminuir a sua atuação no time e aumentar dentro da organização, pegando mais projetos. Mas essa é a minha opinião do Scrum Master na organização e deles no mercado. Muito obrigado para você que assistiu. Compartilhe esse vídeo. Marque as pessoas que você acha que gostariam de ver a esse respeito. Comente se você tiver uma ideia diferente dessa. Muito obrigado. Esse foi o Buzz on Air número 22. Eu falei sobre a morte ou não do Scrum Master, inspirado aqui pelo artigo newsletter do Mike Cohn, Does the Scrum Master Role Ever Go Away? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço. Um ótimo dia. 26 de abril, 8h26. Esse foi o Buzz on Air número 22. Abraço. Valeu.